2 Coríntios capítulo 4, versículos 4 a 6. Segundo Coríntios capítulo 4, versículos 4 a 6, e diz o seguinte: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Paulo está falando sobre um estado que nós, pelo texto, fala que Deus cegou o entendimento dos incrédulos. Agora eu quero fazer uma pergunta: é possível ser crente com cegueira espiritual? Cego espiritualmente? Ser crente com cegueira espiritual, a Bíblia dá exemplo. Apocalipse capítulo 3, lá no versículo 17, fala-se da igreja de Laodiceia, que era o quê? Cega. Mas ela era cega. Estou rico e abastecido e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Cego e nu. Então, muitas vezes, as bênçãos materiais nos levam à cegueira. Irmão, eu já conversei com pessoas aqui nessa igreja. O cara é erradinho que só. Mas porque tinha carro, tinha emprego, achava que era a bênção de Deus. Bênção de Deus é debaixo da obediência à palavra. A igreja de Laodiceia tinha tudo. Ela era rica, materialmente rica. A cidade também era uma cidade de destaque. Era padrão mundial de medicina, oftalmologia. Ela falou: não preciso de nada. E Jesus olha para ela e diz: você é cego. Precisa que compres de mim colírio para que vejas. Nós estamos vivendo numa época, se nós não tomarmos cuidado e ir aos pés do Senhor, estudar a palavra de Deus, nós vamos nos tornar cegos, habituar com coisas. Cegueira espiritual. E a cegueira, ela produz, ele está dizendo aqui que ela fala que cegou o entendimento. As pessoas não compreendem a vontade de Deus, a palavra de Deus, não crê. Nós estamos vivendo um mundo de ceticismo. As pessoas olham para a palavra de Deus e falam: não é bem assim.
É que sempre o final nós não vamos ver. Mas muita gente está perdendo o rumo dentro da igreja, o cegueira espiritual. A Bíblia, em Efésios capítulo 1, versículo 18 e 19, Paulo faz uma oração para que o olho do entendimento das pessoas sejam abertos. A Bíblia está dizendo, hein? Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força. Veja, a Bíblia diz que o Deus do século cega o entendimento. Paulo ora para que esse entendimento seja aberto, para que o olho do entendimento abra, para que eu olhe o Evangelho e admiro da gloriosa esperança que o Evangelho traz para nós. As pessoas hoje estão sem encantamento com o Evangelho. O Evangelho se tornou um amuleto para adquirir coisas, e não é. O Evangelho é para mudar o nosso rumo e levar para o céu. Não é para ter coisas. Vai trabalhar se você quiser ter coisas. Agora, se você quiser ter Jesus, ter alegria no coração, vem com o Evangelho. Essa é uma cegueira. As pessoas estão negociando coisas em lugar de uma coisa que só Deus pode te dar: salvação. Se você trabalhar duro, você vai ter. Hein? Até duas. E aí ficam as pessoas querendo fazer troca disto hoje. Bênção de Deus não é isto. Bênção de Deus é você entrar no mistério dele e entender o propósito de Deus para nós. Quando nós não entendemos, nós somos cegos, não sabemos nem por que nós estamos aqui. Veja, o que Deus dá de salvação, ninguém pode dar. Salvação só Jesus dá, porque Ele pagou o preço. E nós não enfatizamos isto. A necessidade do homem é de salvação. E nós estamos mostrando coisas. Vem para Jesus que Ele vai te dar. Ele vai dar salvação, vai dar um lugar para morar no céu. E nós entramos nessa visão mercantilista e esquecemos de aprofundar a nossa visão na beleza do Evangelho. Nós olhamos Paulo. Paulo era esclarecido a respeito da salvação e ele foi liberto da cegueira. A Bíblia diz que quando ele encontra Jesus, ele fica cego. Depois que Ananias ora por ele, as escamas caem. Lá no capítulo 3 de Filipenses, versículos 1 a 10, ele diz o seguinte, ele faz um relato da sua posição,
E ele fala: eu troquei tudo isto por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Lá no versículo 8, 9 e 10. E ele fala: eu quero para conhecê-lo mais e conformar a minha vida com a ressurreição de Cristo, conformar com a minha vida com os sofrimentos de Jesus. Por quê? Porque ele sabia da troca. Ele falou: nada que eu tenha aqui como status pessoal se compara com o que eu ganhei em Cristo Jesus. Aleluia. Essa é a visão que o crente tem que ter. Nós temos em Jesus o tesouro. No capítulo 8 de Provérbios, tem uma passagem que fala de sabedoria. E ela fala assim: na eternidade já tinha a sabedoria, ela é eterna. E aí você começa a entender que a sabedoria na realidade é uma pessoa, Jesus. Está no capítulo 8 de Provérbios, tá? É Jesus, hein? Desde a eternidade, do começo da terra, já existia, porque a sabedoria é uma pessoa. E Paulo, lá em Colossenses 2 e 3, diz que nele estão escondidos todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento. Pois bem, se eu não tiver os olhos abertos para entender esse tesouro, eu vou trocar esse tesouro por quase nada. Quem tem uma mente cega, a cegueira espiritual, ele troca tesouro por lentilhas. Capítulo, se não me engano, é capítulo 13 de Gênesis. Vocês sabem a história, os professores de plantão aí teriam que saber tudo de cor. 13 fala da separação de Abraão e Ló. 14, do encontro de Abraão com Melquisedeque. 15, Deus aparece a Abraão e lhe mostra, faz uma promessa. 16, Agar. 17, a aliança. Você tem que saber assim. É a aliança que Deus faz com Abraão, a circuncisão. 18, a visita dos 3 anjos. 19, destruição de Sodoma. 20, o nascimento de Isaac. Aí você vai. Professor de infantil tem que saber assim. Quando o aluno pergunta: professor, aonde está a história e tal, você tem que... São 50 capítulos. Aí o que na hora da separação de Abraão e Ló? Ló, ele vai aonde a vista alcança. E aí você vai para a Bíblia, 2 Coríntios 4 e 18, diz o seguinte: tudo que você vê passa, e tudo que você não vê é eterno. Não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas que se não vê, porque as que se vê são temporais, e as que se não vê são eternas. O que Ló fez? Aonde a vista deu, ele escolhe. Abraão fica na dependência de Deus.
Ele não tinha visto nada. Falou, mas se você for para cá, eu vou para cá. A visão de Ló comprometeu ele e a família, porque ele foi dar com as barbas lá numa cidade profana, Sodoma e Gomorra. Então, quando nós temos uma cegueira espiritual, nós temos que ter cuidado. Nós podemos trocar as bênçãos do Senhor por coisas que passam muito rápido. Então nós temos que estar firmado com base na expectativa do reino. A Bíblia está dizendo que o Deus dos séculos cegou o entendimento. Quem é o Deus dos séculos? Satanás. Ele começa a atuação dele onde? Contra o homem? Na mente. Mas ele começou lá no princípio, lá no Éden. Qual foi a resposta que a serpente deu a Eva? Se você comer, os seus olhos vão se abrir. Só que abriu para o pecado. Então, o Deus do século, ele mostra coisas bonitas para nós como igreja, para nos iludir. Ele mostrou a fruta como algo desejável. A Bíblia diz que Eva olha e se sente atraída porque o fruto era bonito. Tem mostrado para nós muitas coisas bonitas, atrativas. E aí você entra no princípio: tudo que você vê e te atrai, passa. Aquilo que você não vê, permanece, é eterno. Isso em qualquer lugar. Em qualquer lugar nós vamos encontrar esse princípio. Tem muitas coisas atraentes. Nós temos sido iludidos pela nossa vista. Capítulo 11 de Lucas, versículos 34 a 36, Jesus começa a dizer o seguinte: a lâmpada do corpo são os olhos. É a maneira como você vê. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso e bom. Mas se os teus olhos forem maus, ele fala, teu corpo será em trevas, e quão grandes trevas serão. Então eu preciso entender este órgão, este sentido de grande valia para nós, que são os olhos. E quando cega o entendimento, a sua visão não será a mesma. Por isso que Jesus diz, você precisa comprar colírio para que veja. A gente, a grande maioria aqui tem óculos. Alguma deficiência que nós temos na nossa vista, mas a gente faz a compensação através dos óculos. E espiritualmente, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Os nossos óculos são a palavra de Deus, que ela reflete para nós o que nós somos. E aí nós ficamos negligenciando a palavra de Deus. Então, a cegueira espiritual
ela vem de Satanás. Ele que cega o entendimento. Tem um texto, acho que Efésios 5:18, que fala de uma mente entenebrecida. Não é esse, não. Acho que é 4:18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. A fortaleza, a mente é a fortaleza que Satanás usa. A Bíblia está dizendo que o Deus do século cegou o entendimento das pessoas para não resplandecer o Evangelho. Qual é a maior de todas as dificuldades para o crente hoje? Renovar a mente. Ninguém se aplica a esse tipo de mudança estruturante. Quando nós olhamos, nós estamos passando uma fase que todo mundo está falando de reformas estruturantes que nós precisamos ter o Brasil, e espiritualmente nós precisamos também de reformas estruturantes para mudar a nossa posição espiritual. E uma delas é detonar a fortaleza que Satanás usa em nós, a mente. A fortaleza de Satanás é a mente humana. Por que você fala do Evangelho e há tanta rejeição? Porque são barreiras que as pessoas estão tendo mentais. E nós precisamos de um renovo, de uma transformação. Quando Jesus se manifesta, ele diz: é chegada ao reino de Deus. Arrependei-vos, transformai-vos. E por quê? Porque a Bíblia está dizendo que no capítulo 4 de Efésios, o versículo 18 que leu, fala que nós antigamente estávamos com a mente, com o entendimento obscurecido, alheio à vida de Deus. E a gente vem para o Evangelho e não procura trabalhar nas estruturas para ter uma modificação na nossa vida. O crente hoje está igualzinho o Brasil, vai remendando, faz um apêndice aqui, um arremendo ali, mas se você não fizer algo transformador, se você não gerar, não mudar a sua mente, isso aqui tem valor. Estudar a palavra de Deus para ela entrar, para ela fazer parte do nosso sistema transpiratório. Transpirar a palavra. Quando você suar, o suor brotar, brota a palavra. Aí, quando você se ajunta, cumpre-se aquilo que também está lá em Filipenses: quando vos ajuntais, um tem hino, outro tem exortação, outro tem edificação. Você vai falar isto porque você está cheio disto. Pega a reunião de crentes e você fica observando o que eles falam. Tudo menos de Deus. Por quê? Porque não está cheio de Deus. O que Jesus disse? Se não me engano é capítulo 15 de Mateus.
Se você encher a sua vida com a palavra de Deus, você vai transpirar a palavra. É bom, irmãos, quando você se aplica a isso. Eu passo mais tempo conversando aqui hoje, discipulando. Quinta-feira é dia de discipular a Carol, lá do outro lado. Hein? Eu falei com ela esses dias. Então, lá 5 horas e aqui meio-dia. Não, 11 horas. De 11 a meio-dia. Então, toda semana. E quando eu saio de um, entra em outro, tem momentos na nossa vida que você é tomado por Deus, pelo Espírito, para levar as pessoas. Quem conhece a necessidade é o Senhor. E eu não tenho uma regra, eu não tenho uma pasta para seguir. Eu tenho um momento. E muitas vezes eu fico surpreendido comigo mesmo. Os caminhos que eu sou levado a ministrar a palavra de Deus assim. E a coisa vem. Eu não preparo nada. E você vê que quando você se movimenta para fazer a obra e você está com o coração cheio, a palavra no coração, ela vai fluir. Aquilo que Jesus disse se cumpre: e vos fará lembrar de todas as coisas. Então, eu converso com um assunto, converso com outro assunto, e tudo tem uma menina que já anotou umas 3 ou 4 aulas, mais de 100 versículos, sai assim, na sequência. Por que isto? Por causa do envolvimento com a palavra. Se você quiser ter uma transformação radical da maneira de pensar, aplique-se à palavra. Pense na palavra, medite na palavra, memorize a palavra. Não tem outro caminho, irmãos. Hoje nós estamos presos a sistemas que nos aprisionam. Apesar de ter facilidade, hoje você pode ler a Bíblia em qualquer lugar, você está com ela na mão. Mas nem todos usam para ir. Como que se aprende língua? Ouvindo. E hoje você tem isso no celular. Por que os crentes hoje desconhecem mais a Bíblia do que antigamente a gente só tinha um papel que poderia estar mais na frente? O Deus desse século tem cegado, tem impedido que pessoas avancem mais, porque o conhecimento nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós ficamos atrelados, não desfrutamos das coisas de Deus, porque o Evangelho não é atrativo, porque a luz nós fomos entenebrecidos, não achamos beleza no Evangelho. Paulo dizia que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação.
O Evangelho é boas novas. O Evangelho é anúncio novo, é algo que veio neste mundo tenebroso, veio trazer luz. Jesus, quando começa, João diz lá: o povo que jazia em trevas viu uma grande luz. O Evangelho é o alvorecer de Deus para nós. E através dele que você sabe quem você é, qual é a sua origem e para onde você está indo. Tem muito sabichão aí que não sabe disso. Quem ele é não sabe, para onde vai muito menos. O Evangelho te traz uma definição: eu sou filho de Deus, eu nasci em Deus, renasci em Cristo, caminho com Ele, porque eu vou morar com o Senhor. Eu tenho um destino, mas muitas pessoas estão cegas, porque a beleza do Evangelho não atingiu o coração. Eu preciso cada dia, você vê a preocupação de Paulo com a igreja de Éfeso, orar para que a mentalidade, o coração, o entendimento fosse aberto para entender a grandeza da chamada. 1:18. Mas ele fala para que seja iluminado os olhos do coração para entender o chamamento. Nós temos uma chamada de Deus. Nós fomos arrancados, 1:13 de Colossenses, do império das trevas para o reino. Não foi uma coisa tão simples. Se você olhar o verso 19, ele fala: Deus mostra a grandeza do seu poder ao levantar Jesus dentre os mortos, e ele nos levanta, nos arranca do império e transporta para o reino do Filho do seu amor. Então eu tenho que entender essa posição nossa. Nós não temos nada com o mundo mais. Então eu não posso ser influenciado pelo mundo, mas que o mundo influencia. O Espírito Santo é o autor da visão espiritual. Satanás é o autor da cegueira espiritual. O Espírito Santo é o autor da visão espiritual. Todo crente, ele precisa afinar a sua visão em Deus, a sua audição em Deus. Eu tenho conversado com muita gente, eles até percebem algo diferente, mas eles estão tão destrenados que eles falam: isso é loucura da minha cabeça, porque não entende a voz do Espírito Santo. Não são poucos não, são muita gente aqui dentro. Eu tive um pressentimento, pastor, Deus mostrando, mas é algo, é loucura da minha cabeça. É Deus querendo te falar que você está sem uma afinação para ouvir. O que diz lá em Apocalipse? Nas cartas: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós precisamos afinar. Paulo em Colossenses 1:9 fala que nós precisamos ter um entendimento espiritual. Tem outra versão que fala inteligência espiritual. Como que nós afinamos a nossa posição com essa pessoa espiritual que ele quer nos dar visão? Relacionamento, oração. É na oração que a gente
Não é aquela oração que a gente faz costumeiramente, dobra o joelho e sai correndo. Salmo 5, verso 3 diz: pela manhã eu apresento a minha oração. Pela manhã eu oro ao Senhor e fico esperando. Quando nós esperamos, Deus vai trazer resposta. Mas eu tenho que dar um momento para que o Espírito trabalhe e fale comigo. Richard Foster, um escritor americano, ele tem lá Celebrando as Disciplinas, é um livro fantástico, e ele tem um outro livro sobre oração. Ele fala sobre a oração contemplativa. É o momento que você dá tempo para que Deus ministre ao seu coração, que você faz a sua oração, você conversa com Deus, você se relaciona com Deus e depois você espera de Deus. É nesta oração, por exemplo, que eu muitas vezes consigo entender o que tenho que falar. Porque não é fácil, irmãos. Eu tenho que falar aqui domingo pela manhã, domingo na escola, quinta-feira e às vezes de noite. Pregador itinerante, ele grava, escreve uma mensagem, ele vai em 10 lugares diferentes e fala a mesma mensagem. Eu cada dia tem que produzir uma. Mas E você pode repetir que ninguém vai reparar. Hein? Sem contar a história. Esse negócio de contar a história. Todo mundo gosta das historinhas. Tá? E aí é nesse momento da oração. Um dia foi Lia, né? O que eu vou falar? Jogaram ela para falar no círculo de oração. Falei, ó, vai orar, né, filho? Não é? É lá na oração. Se você der tempo a Deus, Deus vai te dar a mensagem. Tem que aprender. Vai para a oração e lá você vai ter. Então, nesse momento da oração contemplativa é um momento de Deus falar. Deus te conduzir a alguns fatos sem eu passar a entristecer o Espírito Santo. Porque todas as vezes que Ele sinaliza a você e você fala, é loucura da minha cabeça, e não é, você está entristecendo o Espírito Santo. Por isso você tem que afinar, entendeu, gente? Oração é mão dupla. Você pede e Deus te responde. Quando Deus te mostra e você acha que é loucura, você está entristecendo. Como ele é uma pessoa extremamente sensível, quando o nosso filho, você fala para ele, faz isso, irado, não é para fazer isso, ele ignora, nós sentimos. E quando a pessoa do Espírito nos indica e a gente não atende? A Bíblia diz lá em 4:30 de Efésios, nós estamos entristecendo o Espírito do qual estamos selados para o dia da redenção. Então, é o Espírito Santo, é Ele que dá a visão espiritual. Qual foi o ato de Deus na recriação do mundo? Versículo 1, Gênesis 1:1 diz: no princípio os céus
e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Qual foi a primeira coisa que Deus cria? Haja Satanás, ele cega para que não resplandeça a luz. E a primeira coisa que Deus faz a salvar o homem é trazer essa luz. Essa luz vem pelo poder da palavra. Por isso que Paulo diz: aprove a Deus a salvar os homens pela loucura da pregação. Quando você fala do Evangelho a alguém e esta luz acende, é o momento do toque do Espírito, fazendo a luzinha do entendimento acender, porque ela está apagada, cega. É a chama da palavra que acende e você passa a fazer sentido aquilo que muitas vezes você falou e a pessoa criticou, brincou com você. Mas um dia, quando você fala, quem age através da palavra é o Espírito, a luzinha brota e dá sentido, dá necessidade. A primeira coisa que tem que vir ao coração do homem, nós estamos perdendo esse time de evangelização, é a necessidade do arrependimento. Ninguém pode ser salvo sem se arrepender. Considerar, olhar para suas necessidades, misérias e ver que ele precisa do Salvador. Nós estamos apresentando o Evangelho meio místico, aonde as pessoas não sentem a necessidade de se arrepender e de converter. Se com a boca confessar, não está isso que está no capítulo 10 de Romanos? Vê lá, acho que é 10, capítulo. Se com o coração crer, com a boca confessar, a Bíblia diz que precisa, 10 a 13. 10 e 10. Hein? 10 e 10. O que diz? Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Para a salvação. Então você tem que levar as pessoas a esse princípio. Não adianta fugir dele, está na Bíblia. Eu sou bonzinho, não faça. Todos nós perante o Senhor somos depravados. Eu preciso do Salvador. E esta luz vem pela palavra. Haja luz. Quando ela é pronunciada, por isso que ela é poder para a salvação. E quem ilumina isso é o Espírito Santo de Deus. Outra coisa que a gente tem que ver, não deixar a cegueira abater. Tem muitas pessoas, até certo ponto, felizes por ser crente. É igual a parábola do semeador. A Bíblia diz que são 4 tipos de solos. E o primeiro solo foi a semente que caiu à beira. O que aconteceu com essa semente? As aves comeram. As aves vieram e comeram. Depois nasce jogada a semente no meio dos.
vem. Os espinhos sufocados. O espinheiro cresce, sufoca. Hein? O espinheiro cresce, Sufoca. Quando nós temos uma visão opaca, eu posso até me sentir feliz na caminhada enquanto não vier problemas. O crente com a visão espiritual, ele enfrenta as adversidades, porque faz parte do pacote. João 16:33, no mundo tereis aflições. Isso aí. Tá? Então você sabe que você vai passar por um problema. Se a Bíblia diz que Deus não poupou o seu próprio filho, antes ele passou pelas dificuldades. Lá no capítulo 5 de Hebreus, versículo 8, diz que ele aprendeu a obediência pelo que ele sofreu. Capítulo 4 de 1 Pedro, versículo 1 diz assim: se ele, sendo filho, sofreu, arme você também com esse pensamento que você vai sofrer também. Então essa é uma visão clara do Evangelho. O Evangelho não é aquele mar de rosas, e por causa desta figura que as pessoas estão implantando, tem muita gente naufragando na fé. Por quê? Porque o Evangelho é batalha, é combate. Nós estamos numa frente de batalha. Hoje estava conversando com uma pessoa e ela falando da luta. Diga. Deus usa, por isso que Romanos 8:28, aquele texto que todo mundo sabe, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados pelo seu decreto, segundo o seu propósito. Veja, Deus utiliza as nossas dores, as nossas crises, as nossas batalhas para nos elevar numa posição de crescimento. A musculatura espiritual é adquirida no fronte. Veio uma pessoa para mim: pastor, eu estou no processo. Falei: olha, é na batalha que você cresce. Se você sentar e começar a se preparar para ficar pronto para trabalhar, você não vai trabalhar nunca, porque nós sempre temos alguma coisa para melhorar. Filipenses 1:6, aquele que vos chamou é o que vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Então você entrou na luta, só a morte. Então enquanto você está aqui, você está passando no processo. Então comece a trabalhar. É nesse confronto você começa a olhar a vida de Davi. Davi é ungido rei aproximadamente com 16 para 17 anos. Ali ele enfrenta logo de cara Golias. E ele enfrenta dali para frente o exército de Israel. Ele fugindo na frente como um cão. Mas tudo aquilo Deus preparou para o dia que ele assumiu o trono. Lá atrás ele não estava preparado. A mesma coisa aconteceu com José. A Bíblia diz no capítulo 37 de Gênesis que José tinha 17 anos quando os irmãos o venderam, e Deus tinha uma promessa dele ser governador.
E ele vai, José em tudo é um tipo de Jesus. Ele é vendido pelos irmãos. Jesus foi vendido também pelos irmãos. E ele entra como escravo na casa de Potifar, serve Potifar por mais de 10 anos. E ali ele se mantém fiel. Teve todas as possibilidades. E ele injustamente vai para a prisão. E a Bíblia diz: aonde ele ia, o Senhor era com ele. Na cadeia também o Senhor foi com ele. Dali ele sai e vai para o trono. O que houve? 13 anos de preparação. 13 é significativo na escola de Deus. E eu falo sempre, pessoas para galgar ministério, eles têm que ter no mínimo 10 anos de estrada, de experiência com Deus, de luta, irmãos, porque o Evangelho não é assim. Você converteu hoje, há muita coisa para Deus melhorar, há muita coisa para Deus ir tirando ao longo da caminhada. Mentalidade, nós temos que adequar nossa mentalidade à palavra de Deus, não é o conceito que nós temos. Eu vejo, irmãos, vem pessoas aqui com conceito administrativos, secular. O mundo trabalha dentro de uma égide democrática. Aqui é teocracia, quem manda é o Senhor, Ele que pagou o preço, Ele é o dono. Se eu não tiver cuidado, estava falando ontem com uma pessoa, quando você se levanta, você não pode ir simplesmente falar qualquer coisa. Você está falando para pessoas que foram compradas pelo sangue de Jesus. Tem pessoas que chegam e descarregam, passa 1h30 na escola dominical, não diz nada. Aí eu falei com ele: você gostaria de deixar sua cama e vir para a escola para vir conto de carochinha? Eu não gostaria. Eu falei: então o professor tem que esmerar para dar isso para o aluno. Você está entendendo? Porque a coisa não é nossa, é de Deus. Por isso que você tem que depender dele. Aquele versículo que está lá em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Só podemos fazer quando estamos na dimensão, na dispensação de Deus. A palavra é poderosa para edificar, mas eu tenho que me esmerar. Capítulo 12 de Romanos, versículo 8: aquele que ensina, esmere-se ao fazê-lo. Então você tem que, é a Bíblia que recomenda. Então nós temos que nos encaixar. Eu ia falando sobre a batalha espiritual, o fronte do dia a dia. A guerra espiritual é mais real do que a guerra física. Você sai de casa, você vem para cá, muitas vezes não tem acidente. Se nós tivéssemos uma visão espiritual, quantos bombardeios você sofre espiritualmente? É que Deus é poderoso para te proteger. A gente não tem visão. Então o preparo meu é oração, e a mente está preparada. Eu sabendo que eu estou no fronte, eu posso ser, se eu descuidar. Aí a pessoa estava conversando comigo hoje e falou assim: e sobre os ataques, a Bíblia tem uma garantia. 1 João, né? Capítulo 5, acho que versículo 14. Se não me engano, olha, eu não me lembro direito. Aí fala: aquele que está nele, o diabo
que essa é a confiança que temos para com Ele. O que mais? Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ah, não, é um que fala se estamos nele, o diabo não lhe toca. Então, É o 18. 18. Aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Não lhe toca. Mas eu vou te perguntar uma coisa. Eu me lembro quando eu era garoto, isso é 60 anos atrás. Minha mãe plantava uma hortinha e umas flores. Minha mãe estava afastada, isso na Bolívia. Chegou uma boliviana pedindo os negócios lá, mas a mamãe não deu. À tardezinha, era um pouco de couve que a Raulina planta. Murchou tudo. A mamãe falou assim, aquela excomungada. Mas murchou mesmo. Ela, essa feiticeira. Mas sua mãe não estava na igreja. Não, mamãe não estava na igreja. Veja, nós temos a proteção de Deus, mas pode ou não pode um mal nos atingir? Depende das brechas que nós derrubamos. Aqui está falando. Quando você lê o capítulo 12 de 2 Coríntios, tem que saber, hein? É o espinho na carne. Tem que falar logo, porque esse pessoal... O que Paulo diz sobre o espinho na carne? Eu tenho no meu corpo um mensageiro. Você não sabe nada da Bíblia? Não, é o mensageiro do mal. Mensageiro de Satanás, que Pra Deus lembrar. permitiu para que eu não me ensoberbecesse. Não é isso que está na Bíblia? Entendi. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor. Veja, agora eu quero dizer para vocês o seguinte: Paulo estava com alguma brecha para ter isto, mas ele foi atingido, foi ou não foi? Ele teve que conviver com isto. Deus, capítulo 10, versículo 13 de 1 Coríntios, Paulo diz o seguinte: não há tentação a não ser humana, mas Deus é fiel, que não vos deixará tentação alguma ser superior à sua força. Antes Ele vai te dar o escape para que você a possa suportar. Porque há momento que nós entramos no fronte mesmo. Você está entendendo? E que você vai ser atingido, pode ser, mas você tem uma garantia: Deus vai estar conosco, não permitindo que nós sucumbamos diante dessas adversidades. Há momento de guerra espiritual intensa, irmãos, que você vai para uma guerra, no dia seguinte você está de cama, dor no corpo. É que a igreja hoje anda no estado light, que ela não passa por isso. O diabo aqui é tão light que ele entra, ele vai embora e fica numa boa. Quando a igreja tem poder, o bicho estribucha mesmo. E aí já viu quantas vezes eu vi assim, pá, se arrastando, dava só uma ordem, o pastor. Você não vê, falta poder, ele canta, sapateia, grita e vai embora. Antigamente entrava na porta, ele estremecia e caía.
E quando você ia para o confronto, você podia saber, você vai ter retaliação, você vai sentir o físico, porque é guerra espiritual. Mas aí então entra aquilo que você sempre fala, que vai ganhando as forças, e a pessoa fica sem força, por isso que não tem mais poder. O grande problema da igreja hoje é a oração. A igreja não ora, a igreja não gosta de orar. Eu tenho falado com Carol. Falei, Carol, você está num país aí onde as pessoas não têm noção de quem é Jesus. Você tem que pregar o evangelho como Paulo pregou. Eu não vim aqui com sublimidade de palavra, mas demonstração de poder. E ela falou que eles têm o grego tem um colar, eles usam, e ele tem um simbolismo. Diz que o pastor grego, ela foi lá na igreja, e a menina pediu oração, ele falou, você tem que tirar esse colar, porque isso aí. E ela falou, não vou tirar não, se você orar, você tem que orar. Ele falou, mas eu posso. A hora que ele falou, desfaça o poder do mal, diz que o colar arrebentou do pescoço da menina e caiu. Ele, o pastor, ficou assustado. Ele falou, eu assustei, porque havia algum problema espiritual no colar, que tinha um olho, é um colar que é comum lá. A hora que ele orou, o colar simplesmente pocou. Eles ficam querendo vender pra gente lá em Istambul. A primeira coisa que eles oferecem pra gente é aquele olho. Esse do olho mesmo. Então, a hora que ele orou, o negócio estourou, e ela ficou assustada, e o pastor também ficou assustado. Eu falei, Carol, para você falar de Deus, você tem que orar e mostrar os feitos que Deus faz. É assim que tem que evangelizar um lugar tão certo. Por quê? Tem que orar. Irmãs, o José uma vez deu um carão numa irmã. Esse olho mesmo que ela falou. Uma vez nós tínhamos o José deu um carão numa irmã. E ela estava com tanta coisa na cabeça, ela estava citando problemas. E ela veio falando no carro, ela veio falando, só falando naqueles problemas. Quando deixamos ela em frente à casa dela e fomos para casa, direto para a cama. Meu corpo doía de baixo assim, doía tudo. Parecia que tinha quebrado os ossos. Aí eu falei para o José, vamos orar, porque aquela mulher deixou uma coisa muito ruim em nós. Eu não vou mais, eu falei, não, eu estou ruim. E nós oramos, ajoelhamos e oramos, reprimimos. Mas a guerra espiritual, ela existe. Então, você precisa estar debaixo do manto da oração. Porque nós temos um Deus, mas é que a gente não sabe fazer uso, poderoso. Aleluia. Orar, o vizinho está doente, vai lá e ouça no nome de Jesus, ora para Jesus curar. Deus tem um compromisso. Capítulo 16 de Marcos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A Bíblia diz que os discípulos saíram e Jesus ia confirmando com os sinais. Então Deus está pronto a confirmar, desde que você aprenda a usar. Amém?